Então, galerinha, hoje nós vamos estudar a comparação de frações, certo? E aí nós vamos fazer algumas observações nessa ideia de comparar frações. Então, a primeira observação, a primeira conclusão que nós temos é que quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que a representa. Ou seja, quanto maior for a parte, ou seja, quanto maior for o pedaço, menor é a fração. Por exemplo, nós temos aqui esse círculo. Nós vamos dividir esse círculo na metade. Então, nós vamos ter partes iguais. Se eu dividir ele em 3 partes, nós vamos ter 1/3. Então, qual é a maior parte? A metade ou 1/3? A metade. Então, entre 1/2 e 1/3, quem é maior? 1/2. Então, nós vamos pegar agora esse mesmo círculo e vamos dividir ele em 4 partes. Certo? Então, entre 1/3 e 1/4, quem é maior? 1/3. Porque 1/4 a gente já dividiu essa fração em mais uma parte. Ou seja, então, quanto mais partes, menor é a fração. Tá bom? Então, vamos lá ver aqui na prática. Então, ó, dividir aqui essa fração em 4 partes. Então, a parte que está em azul representa a metade. E a parte que está em laranja representa a divisão dessa figura em 4 partes. Então, se eu tenho só a metade, se eu esqueço que eu passei aqui esse azul aqui no meio. Se eu tenho só a metade dessa figura, então eu tenho aí partes iguais. A partir do momento que eu tenho essa figura dividida em 4 partes, então quem é maior? A metade ou 1/4 dessa figura? Obviamente que será a metade, porque a metade representa uma maior parte do todo. Ou seja, entre 1/2 e 1/4, a maior fração é 1/2, certo? Porque representa o maior pedaço da figura. Já na segunda situação, nós temos que se duas frações têm o mesmo denominador, aquela que possui maior numerador é a maior. Ou seja, vamos recordar, né? Em uma fração onde eu tenho A sobre B, A vai ser o meu numerador e B vai ser o meu denominador. Certo? Então, em uma fração, em duas frações, onde eu tenho o mesmo denominador, aquela que possui o maior numerador é a maior. Ou seja, eu tenho a fração 3/8 e 5/8. Entre 3/8 e 5/8, quem é a maior? 5/8, obviamente. Entre 7/10 e 3/10, quem é o maior? 7/10, obviamente. Certo? Então, sempre que a fração tiver um numerador, certo, maior que o outro numerador da fração, a fração maior vai ser aquela que tem o maior numerador, certo? Quando eu tenho denominadores iguais, não esqueçam, tá bom? Quando eu tenho denominadores iguais. Essa terceira e última questão, essa terceira e última conclusão é praticamente a explicação mais prática daquela primeira. Se duas frações têm o mesmo numerador, aquela que tiver menor denominador será a maior. Ou seja, se eu tenho aqui a fração 2/5 e 2/8, quem é o maior? Aquela que tem o menor denominador. Porque quando eu vou comparar as frações, eu observo aquela que tem a maior parte do todo. Ou seja, a figura que vai estar representando a maior parte do todo. Eu tenho aqui, ó, essa figura aqui, certo? Que tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5, né? E eu tenho aqui 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 2/5. Eu vou pintar aqui duas partes. Certo? E aqui embaixo, eu vou ter 2/8. Eita, faltou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou ter 2/8. Certo? Podem representar aparentemente partes iguais, porém essa daqui de cima vai ter um pedaço maior dessa fração que está aqui embaixo. Deu para entender, né? Ou seja, o maior pedaço sempre será a maior fração que representa o maior pedaço será a maior. Como aqui uma pizza. Eu tenho uma pizza, eu quero dividir ela na metade. Então, eu tenho 1/2 de cada.
Ah, mas infelizmente eu tive que dividir ela em 3 pedaços, porque chegou mais uma pessoa, certo? Então, 1/3 e 1/3. Então, entre 1/2 e 1/3, quem é o maior? 1/3, porque ele representa... na verdade, entre 1/2 e 1/3, quem é o maior? 1/2, porque ele representa 1/2, a metade dessa pizza representa uma parte maior do que 1/3 dessa pizza. Porque, olha, aqui eu tenho a metade e aqui eu tenho 1/3. Então, nós vemos que 1/3 é menor do que a metade, certo? Porque eu estou dividindo ela em mais partes. Agora, nós vamos obter frações equivalentes, certo? Então, vamos observar aqui o primeiro caso. Se nós observarmos nesse primeiro caso, as 3 figuras estão divididas exatamente em 4 partes iguais, e aí as outras 2 estão sendo divididas em mais partes, certo? Então, se a gente pegar aqui, traçar uma linha aqui, nós vamos ver que essas partes são exatamente iguais, certo? Então, aqui eu vou pintar 3/4 dessa figura. Ou seja, eu vou pintar aqui 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3/4 dessa figura. Nessa segunda figura aqui, eu vou pintar... Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pintar 6 partes de 8. Então, aqui eu tenho 6/8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Eu vou pintar 9 pedacinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pintar 9 pedacinhos, certo? Então, aqui eu tenho 9 12avos dessa fração, dessa figura. Então, essas frações são equivalentes? Obviamente, sim. É possível notar que essas frações são equivalentes, porque elas representam a mesma parte de um todo. Ou seja, elas representam a mesma porção da unidade, porém, estão divididas em partes diferenciadas. Então, a gente notou aí que 3/4, 6/8 e 9/12 representam a mesma parte da figura. Então, nós dizemos que essas frações são equivalentes. Mas por que, professor, essas frações são equivalentes? Se nós observarmos aqui na primeira figura, ela está dividida somente em 4 pedaços. Na segunda figura, o que é que nós fizemos? Nós dividimos ela em 8 pedaços, ou seja, nós multiplicamos por 2, tanto a quantidade de pedaços, quanto a quantidade de fatias que eu utilizei desse pedaço. Já na terceira figura, nós triplicamos, ou seja, nós dividimos por mais pedaços, ou seja, nós dividimos por 3 vezes, certo? A quantidade inicial. Então, nós dizemos que essas frações são equivalentes porque elas representam a mesma parte de um inteiro, certo? Então, vamos lá para o segundo caso. No segundo caso, nós já vemos ao contrário. Nós vemos a redução, certo? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços e a gente vai pintar 3. Certo? Na segunda figura, nós temos 4 pedaços e nós vamos pintar 2. E na última figura, nós temos 2 pedaços e nós vamos pintar 1. Certo? Então, se nós observarmos, essas figuras, essas partes que estão pintadas, representam exatamente o mesmo pedaço da unidade, a mesma porção da unidade. Então, aqui nós temos 3/6, aqui nós temos 2/4 e aqui nós temos 1/2, certo? Então, aqui nós dividimos pela metade, certo? Aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, então nós dividimos pela metade. Nós dividimos por 3 para poder chegar aqui, né, em 1/2. E aqui nós dividimos pela metade. Então, aqui nós dividimos por 3 e aqui nós dividimos pela metade. Então, a gente pode reparar que como elas representam a mesma porção da unidade, elas são frações equivalentes. Então, nós podemos dizer que 2 ou mais frações que representam a mesma quantidade ou a mesma porção da unidade são chamadas de frações equivalentes. Então, nós temos aí uma propriedade importante para poder chegarmos até essas frações equivalentes. Então, nós vimos aí que no primeiro caso, certo? 3/4, 6/8 e 9/12 são frações equivalentes. Então, nós vamos partir de 3/4, certo? Então, para mim poder chegar a 6/8, o que foi que eu precisei fazer? Eu precisei multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2.
Então, 3/4 vezes 2 é igual a 6/8. Para mim poder chegar a 9/12, eu precisei multiplicar 3/4 3 vezes. Então, 3/4 vezes 3 vezes 3 é igual a 9/12, certo? Então, foi essa propriedade que eu utilizei. Eu multipliquei o meu numerador e o denominador por um termo comum, certo? Por um número comum para que eu pudesse chegar até aquela fração. Já no segundo caso, as frações 3/6, 2/4 e 1/2 também são frações equivalentes. E para que a gente pudesse chegar a 1/2, a gente precisou dividir. Então, primeiramente, aqui nós temos 3/6. Para mim poder chegar a 1/2, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei dividir ambos os termos por 3. Aqui eu precisei dividir por 3. Por quê? 3 dividido para 3 é igual a 1. E 6 dividido para 3 é igual a 2. Certo? E aí nós temos 2/4. Para poder chegar em 1/2, o que é que eu precisei fazer? Dividir por 2. Então, eu dividi o numerador e o denominador por 2. Então, 2 dividido para 2 é igual a 1. E 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, nós podemos finalizar a nossa aula dizendo o seguinte. Sempre que nós multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, nesse caso, quando a gente pega o mesmo número e consegue dividir tanto primeiro como segundo, tanto de cima como de baixo, certo? Obtemos sempre uma fração equivalente. Por exemplo, eu tenho aqui a fração 3/8. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 3/8. O que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 2. Certo? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. E 8 vezes 2, aqui é vezes. Vezes 2 é 16. Eu posso fazer encontrar aí uma fração equivalente dividindo. Não, porque o 3 só se divide por 3 e o 8 não divide por 3, certo? O 3 só se divide por 1 e ele mesmo. Não se divide por 2 nem por... certo? Então, eu tenho aqui a fração 12/18. Eu posso simplificar dividindo? Posso. Eu posso dividir aqui por 2 e aqui também por 2. Porque 12 dividido para 2 é 6 e 18 dividido para 2 é 9. Posso continuar simplificando? Posso, só que agora eu não vou mais simplificar por 3. Eu não vou mais encontrar uma fração equivalente dividindo os dois termos por 2. Eu vou precisar agora dividir por 3. Dividido para 3 é igual. 6 dividido para 3 é igual a 2. E 9 dividido para 3 é igual a 3. Então, aí acabou. Porque eu não tenho mais nenhum número que divida 2 e 3 ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse fazendo um MMC. Certo? Só que um MMC não, um MDC. Certo? Então, é isso, pessoal. Esse foi o tema da nossa aula de hoje. Agora eu vou deixar a atividade para vocês responderem. E nós vamos realizar a correção na próxima aula. Um abraço e até a próxima.